Então, auditor, técnico federal de controle externo, auxiliar de controle externo. Então, essas pessoas aqui, elas vão a campo, a gente chama de ir a campo. Elas vão fiscalizar o que está acontecendo, né? Então, assim, o maior valor aqui que a gente estava vendo é de 25 mil reais. Aí você fala, mais do que 25 mil reais. Uma pessoa comum vai falar assim, poxa, eles ganham mais do que a gente ganha, né? E a gente não vê resultado, a gente não vê essas coisas acontecendo. Tá, eu concordo com o Rasten em partes, né? Porque, realmente, nós estamos cansados de ver essas pessoas lá só aumentando o salário e a gente não vê serviço. Mas por que a gente não vê serviço, né? Porque entra aí a politização, entra o governador tal que entra, ele relaxa ali para alguns funcionários. Por quê? Porque a intenção muitas das vezes desse funcionário público, né, dessa alta função pública, que é um prefeito, que é um governador, né, e que muitas das vezes é também vereadores, né, porque senão não chega na mão do prefeito, não chega na mão do governador, eles estão lá para isso, eles estão lá para fazerem isso, para fazer essas funções. Então, digamos assim, o cargo-chefe, ele vai chegar e vai o quê? Ele é o chefe, ele vai direcionar todo esse parâmetro. É por isso que ele muitas das vezes ganha mais do que os demais, para ele poder ter essa visão. Às vezes ele não vai nem poder almoçar com a família, não vai poder jantar com a família, não vai poder voltar para um aniversário. Enfim, isso acontece muito. A gente vendo na mídia, porque o ministro não vai poder estar no aniversário do filho, porque isso, porque aquilo outro. Porque eles também têm a vida pessoal deles. Correto, certíssimo. Todos nós temos a nossa família, né? Eu, como sou de uma outra classe de família de trabalhadores, né? Que são militares, a gente sabe, né? Como que é você mostrar isso para a sociedade. Que além dele trabalhar, também tem a vida dele lá atrás. Lá atrás não, lá na família dele, lá na casa dele, né? Muito legal, muito bonito, muito bacana. A gente fica feliz em saber. Mas, gente, nós temos que começar a separar as coisas, né? Da vida pessoal, da vida religiosa, da vida estrutural, da vida profissional. Tem que se separar, porque senão a gente começa a juntar tudo isso, aí vão lá no Congresso, como fizeram ontem, como eu tô falando Rasten, mas tinha lá o Cabo Gilberto, aí tinha, até que não tinha muita gente falando bobagem, mas depois ainda veio. Eu ainda falei assim, gente, vocês estão esperando quem chegar, né? Porque, né, eu comecei a comentar isso, aí chegou lá o pessoal do PL chorando por causa do Bolsonaro ainda, enfim. E o Bolsonaro já era, a gente já sabe disso, não adianta, a gente já era até a nível de inegibilidade, né? Isso daí também é uma outra esfera. Nós estamos vendo aí o Tribunal Superior Eleitoral, que tanto eu reclamei, que tanto eu ficava dizendo, né? Olha, pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral não faz nada. Essas pessoas aí já eram para sido canceladas, porque a gente leu lá. Aí a gente fala assim, poxa vida, eu, uma mãe, uma dona de casa, uma simples pessoa que sempre estudou e nunca deixou de estudar, e que tem filhos na escola, que também tem horas assim, eu falo assim, gente, eu vou lá, ensino meu filho, tenho todo o trabalho de explicar para ele, de direcionar ele, porque um tem 6 anos, o outro já é adolescente, tem 14 anos, e ele vai para a escola, fica lá uma semana, 1 mês, 2 meses, aí eu começo a ver que começa a esquecer aquilo que eu falei, parece que aquilo que eu falei não é bom, né? Aí começa aquelas brigas dentro de casa, né? Aquelas discussões, por quê? Aí vão falar assim, não, é porque o filho é adolescente. Não é, gente, a gente sabe, porque a gente ensina uma coisa, a escola vai lá e ensina outra. Eu tô falando isso com todo respeito ao Ministério de Educação, porque hoje eu sei, né? Méritos aos professores que realmente ensinam de verdade. Eu tenho um outro canal também que eu falo sobre educação, e quem me conhece sabe do que eu tô falando, eu não tô falando bobagem. Mas o que acontece agora? Eu preciso do carregador, que eu já falei faz horas e até agora, né, esqueceram do meu carregador. Então, o que acontece? A gente vai vendo que, assim,
o deputado federal, o deputado estadual, o senador, né, lá na Câmara dos Deputados e também lá no Senado, mas na Câmara dos Deputados, que é a hora da discussão da lei, né, na hora da discussão, porque também no Senado tem, né, como subir na tribuna, sobe lá, sobe na tribuna e também tem as considerações, tanto individuais como as considerações finais. Então, é muito foro privilegiado, né, para nada, na certa maneira. Mas voltando aqui ao nosso assunto, quando a gente passa isso, porque a gente já viu que eles têm que ter toda uma logística, né? Quantos funcionários são? Quantos departamentos são? Nós temos 27 estados, nós temos mais de 1.500 municípios. Então, assim, é correria. Tem que ter um técnico, tem que ter um oficial de gabinete, tem que ter essas pessoas atentas, olhando para aquilo lá. Mas o que me veio fazer esse vídeo hoje? Me veio fazer esse vídeo hoje porque a gente abre, né, o canal oficial do Tribunal de Contas da União, a gente vê modinha, a gente vê moda, a gente vê desfile de moda, a gente vê show da Luna, né? Mas a gente não escuta e não vê resultados. A gente quer ver resultados. A vida particular da pessoa diz respeito à pessoa, diz respeito à vida dela. Eu concordo que quando tem as comissões as comissões relacionadas ao funcionário, ótimo, beleza, é para isso que tem que ter. Eu briguei lá no meu outro canal da Segurança Pública, eu estava brigando com a Comissão de Negócios da Polícia e Combate ao Crime Organizado, que agora não é mais comissão